Olá, bem-vindos! Você está no Escatologia Princípio do Fim. Sou o pastor Jean Jorge, tudo bem? Estamos no segundo vídeo de 3 que faremos, se Deus permitir, sobre profecias que foram cumpridas em Jesus. O primeiro vídeo fala de profecias descritas na lei de Moisés sobre Jesus. Esse agora, nós vamos falar de profecias descritas nos profetas. E o título é Jesus nos profetas. Vamos começar então com o texto base, que é Lucas capítulo 24, versículo 44. Diz assim: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isaías capítulo 61, versículo 1 diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E o cumprimento dessa profecia está descrito em Lucas capítulo 4, quando Jesus vai à sinagoga e abre o rolo, e a Bíblia diz que ele abriu o rolo onde estava escrito isso aqui do profeta Isaías, porque lembramos que não tem capítulo e nem versículo, né? No rolo que Jesus abriu não tinha nem capítulo nem versículo. Então ele abriu o rolo e achou o lugar onde estava escrito. Por isso que a Bíblia fala dessa forma. E no versículo 21 ele termina entregando o rolo ao responsável da sinagoga e diz assim: hoje se cumpre diante de vós esta escritura. E aí senta. Aí começa aquele alvoroço lá na sinagoga, né? Porque ele disse que essa profecia de Isaías 61 se cumpriu naquele dia na vida dele. E aos fariseus que se recusavam a crer nele, em João 5,39 ele diz: examinai as escrituras, já que nelas esperais ter a vida eterna. Elas dão testemunho de mim. Então, se eles olhassem as escrituras agora com o olhar de que elas estariam se cumprindo na vida de Jesus, muitos teriam crido em Jesus, mas infelizmente eles estavam com a mente cauterizada. A profecia que diz que Jesus nasceria de uma virgem está no profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco, ou Emanuel, né? Que quer dizer Deus conosco. Lembrando que ninguém chamava Jesus de Emanuel. Emanuel era o significado do que ele seria, do que ele é, que é o Deus conosco. O nome dele mesmo era Yeshua, ou Yehoshua, né? Que foi traduzido para nós como Jesus. Mateus 1,18 traz o cumprimento. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José, noiva, né? Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Havia uma profecia que ele nasceria em Belém. O profeta Miqueias, no seu capítulo 5, versículo 1, diz: Mas tu, Belém Efrata, tão pequena entre as clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. Mateus 2, 1, o cumprimento. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Uma informação interessante aqui que Miqueias diz: suas origens remontam aos tempos antigos, à eternidade, querendo dizer que não seria só dali para frente, ele já existia antes de estar aqui neste corpo, antes de encarnar, né, numa criança. Jesus já era, né, desde os tempos da eternidade. É isso que o profeta Miqueias quer dizer. E um outro detalhe, aqui em Mateus 2, versículo 1, é que diz que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Magos aqui são sábios, não eram de mágica, né? Não eram mágicos, eram magos de sábios. É isso que a palavra quer dizer. Se eu não me engano, a palavra no original é mager,
ou Magir, não sei como é que se pronuncia, mas que quer dizer sábios. Uma outra informação aqui que a Bíblia não diz quantos magos eram. Muitos se falam por aí que eram 3 reis magos. Na verdade, a Bíblia não diz nem que eram reis e nem que eram 3. O que tem o número 3, na verdade, foram o número de presentes que foi dado a Jesus. Por eles, pelos magos. Mas pode ter sido 2 magos, no mínimo 2, né? Porque está no plural. E um tinha 2 presentes e o outro tinha 1. Mas alguém está usando um pouco da lógica, digamos assim, e 3 presentes, então cada um estava carregando um presente. Então, por isso, 3 magos. Agora, a questão de rei, eu sinceramente não sei de onde saiu a ideia de que esses sábios eram reis do Oriente. A Bíblia realmente não menciona. Fugirá para o Egito. Oséias 11:1 diz assim: Israel era ainda criança, e já eu o amava, e do Egito chamei o meu filho. Mateus 2, do 14 ao 18, diz assim: José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. No caso, o profeta Oséias. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Aí já é outra profecia, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Essa profecia mencionada aqui em Mateus 2, ela está profetizada em Jeremias 31, versículo 15. E Mateus 2,16 diz assim: Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Aqui é aquele caso, né, em que os magos chegam para falar com Herodes sobre o menino que seria o rei de Israel. E ele, Herodes, era o rei do momento. E ele não queria que passasse para outro que não fosse seus filhos. Então, ele começa a indagar onde estaria essa criança. E como os magos não voltam para dar informação a eles por mandado do Senhor, vão para o outro caminho, então ele fica irado e manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas nesse momento, o anjo avisa a José em sonho para ir ao Egito. Por isso se cumpre a profecia de Oséias 11. Pregará na Galileia, nas proximidades do rio Jordão. Isaías 8:23 diz assim: No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro cobrirá de honras o caminho do mar, a Transjordânia e o distrito das nações. Isaías 9, versículo 1. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa, resplandeceu uma luz. Está falando aqui desse território. Mateus 4, do 12 ao 16 diz: Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, João Batista, né? Retirou-se para a Galileia, deixando a cidade de Nazaré, e foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. A terra de Zebulon e de Naftali, região vizinha do mar, a terra além do Jordão, a Galileia dos gentios, este povo que jazia em trevas, viu resplandecer uma grande luz, e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Então a grande luz era o nascimento de Jesus, que ele mesmo mais tarde disse: Eu sou a luz do mundo. E que também disse que nós somos a luz do mundo, porque somos seguidores de Cristo, pequenos cristos, né? Então vamos continuar vendo mais profecias cumpridas em Jesus. Será desprezado pelos judeus. Isaías 53:3. Era desprezado, era a escória da humanidade.
homem de dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto, era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. João 1:11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isaías diz que ele era homem de dores. Então, as dores podem significar dores físicas e também dores na alma, né? Pelo que ele passou, por ter vindo salvar o seu povo, e o próprio povo que ele veio salvar o matou. Então, Isaías diz que ele era homem de dores. Entrará triunfalmente em Jerusalém montado num jumento. Zacarias 9:9. Exulta de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento, no potro de uma jumenta. João 12, do 13 ao 15, tem esse cumprimento. Saíram-lhe ao encontro com ramos de palmas, exclamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Tendo Jesus encontrado um jumentinho, montou nele, segundo o que está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que vem o teu rei montado num filho de jumenta. Se cumpriu exatamente, porém, infelizmente os judeus não entenderam por estarem já totalmente desviados do caminho, com uma interpretação totalmente errônea do que a palavra queria dizer. Então, quando veio o exato cumprimento, eles não conseguiram compreender. Assim pode acontecer conosco. Se nós não estivermos ligados para saber o que realmente a palavra quer dizer, e estivermos uma concepção errada já estabelecida em nossa mente, não conseguiremos entender quando que está se aproximando o fim e como se dará, né, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque já estamos com uma concepção prévia na nossa mente. E podemos acabar não entendendo de que maneira se dará a volta do Senhor Jesus Cristo. Tal como eles lá não entenderam como Jesus teria que vir e o que ele deveria ter que passar para salvar a humanidade. Precisamos estar com a nossa mente voltada ao que realmente a palavra diz e esperar que o Espírito nos dê o entendimento. Julgado, manterá silêncio. Essa também era mais uma profecia. Isaías 53:7. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca. Como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosquiador. Ele não abriu a boca. Mateus 26, do 62 ao 63. Levantou-se o sumo sacerdote e lhe perguntou: Nada tens a responder ao que essa gente depõe contra ti? Jesus, no entanto, permanecia calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: Por Deus vivo, conjuro-te que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Aqui se cumpriu então a profecia, porque Jesus já não tinha mais nada do que falar aos sacerdotes. Aquele momento ali, nada do que Jesus falasse mudaria o destino dele, e nem deles, porque infelizmente eles estavam com o coração duro para não acreditar em Jesus. Sofrerá pelos outros. Isaías 53, do 4 ao 5. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes, nossos pecados, e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. E o cumprimento está em Mateus 8, 16, 17. Pela tarde, apresentaram-lhe muitos possessos de demônios. Com uma palavra, expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Jesus estava ali curando a todos, né? Todos que vinham até ele, ele os curava. Não rejeitou, não deixou ninguém sem nenhuma bênção.
daqueles que buscaram uma bênção, né? Um milagre das suas mãos. Então, em Mateus 8, se cumpre o que Isaías estava falando sobre ele. Será vendido por 30 moedas de prata. Zacarias 11, versículo 12. Eu disse-lhes, dai-me o meu salário, se o julgais bem ou não retende-o. Eles pagaram-me apenas 30 moedas de prata pelo meu salário. Mateus 26, 15. Que quereis dar-me e eu vos-lo entregarei. Ajustaram com ele 30 moedas de prata. Aqui é o momento em que Judas vai aos sacerdotes para propor entregar Jesus a troco de algo. E aí eles propuseram, daremos 30 moedas de prata, tá bom assim? E Judas falou, tá feito. E aí ele vai para trair Jesus. E tem uma outra profecia de Zacarias que diz que este valor, essas 30 moedas, nem ficaria com aquele que trairia Jesus. Seria devolvido, no caso, o Judas. Zacarias 11, 13 diz, o Senhor disse-me, lança esse dinheiro no tesouro, esta bela soma, na qual estimaram os teus serviços. Tomei as 30 moedas de prata e lancei-as no tesouro da casa do Senhor. E aí, após Judas trair Jesus, que viu que traiu sangue inocente, ele pega as moedas e Mateus 27, versículo 3 diz assim, então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, que Jesus foi condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo, isso é problema seu. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Então, aqui está o cumprimento da profecia de Zacarias 11, 13. Será crucificado com malfeitores. Isaías 53, 12. Eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu a sua vida, e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens e intercedendo pelos culpados. Mateus 27, 38, no cumprimento diz, ao mesmo tempo foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Seu lado será transpassado, furado, né? Zacarias 12, versículo 10 diz assim, suscitarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de boa vontade e de prece, e eles voltarão os seus olhos para mim. Farão lamentações sobre aquele que transpassaram, como se fosse um filho único. Chorá-lo-ão amargamente, como se chora um primogênito. João 19, 34. O cumprimento diz, um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Agora os últimos 2 versículos que separamos de Jesus nos profetas, é que ele seria sepultado em uma tumba de ricos. Isaías 53, 9 diz, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. E o cumprimento está em Mateus 27, do 57 ao 60. À tardinha, um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus, foi procurar Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos cedeu-o. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol branco e o depositou num sepulcro novo, que tinha mandado talhar para si na rocha. Depois rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro e foi-se embora. Segundo o que muitos estudiosos dizem, são mais de 300 profecias cumpridas em Jesus. Separamos só algumas delas para que os irmãos vejam que Jesus é real. Ele é o Messias que Israel esperava, porém não foi reconhecido por eles.
como falamos antes, devido ao pensamento já estar esperando um Messias da forma que eles queriam esperar, e não da forma que realmente estava escrito que viria. Então que Deus abençoe a sua vida, se inscreva em nosso canal, compartilhe as nossas mensagens, se inscreva também no nosso outro canal, Maná Eterno, que também temos lá mensagens fora de escatologia, e que você possa compartilhar os nossos vídeos com o máximo de pessoas possível. A paz a todos.